Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Quinta-feira, 22 de agosto, o Tempo e Dinheiro está começando. Muito boa tarde para você, que todo dia está aqui com a gente, acompanhando as principais informações para os nossos produtores rurais do nosso Brasil. Eu começo falando do clima, porque o ar seco e muito quente ainda predomina sobre o Brasil nessa quinta-feira. Portanto, um Brasil essencialmente seco, com exceção ali a porção sul do Rio Grande do Sul. Lembrando que essa onda de calor é provocada por um bloqueio atmosférico que está aí aliado a uma massa de ar seco desde a semana passada. Só que um detalhe, em 4 dias, olha só essa manchete da Folha, a temperatura em São Paulo vai cair de 32 graus para 16 e a chuva deve retornar no domingo. No Rio Grande do Sul já está chovendo em Bagé, por exemplo, desde ontem à tarde, a gente recebeu informação aqui. Em Maçambara, ainda no Rio Grande do Sul, choveu 70 milímetros e São Cepé, muita chuva desde as 5 horas da manhã. Assim, tivesse chovendo um pouco aqui também, né, João Batista? Boa tarde para você. Só uma pequena correção, Maçambará, lá no Rio Grande do Sul. Desculpa. Eu passei o texto e não botei o acento. Desculpe aos mansabarenses do Rio Grande do Sul, 70 milímetros, estão felizes hoje. E nós aqui, Karina, ontem eu reclamei que talvez não tivesse chuvas hoje, as previsões começam a aumentar as chuvas para nós aqui. De novo, a esperança para domingo. Vamos em frente. Aliás, deixa eu fazer um aviso. Para quem quiser saber mais sobre meteorologia, fazer perguntas, hoje o Sérgio Braga entrevista a minha amiga Desirê Brant, a meteorologista, loirinha, fantástica, às 3h30 dentro do clube. Você precisa entrar no clube e lá você vai ter a oportunidade de saber as respostas que ela vai dar ao Sérgio Braga. Eu fiz muitas. E você também pode mandar perguntas. Olha que legal, está dentro do clube. Você pode mandar perguntas para a Desirê. Quando é que vai chover aqui no Mato Grosso, Desirê e tal? Isso ela vai explicar. E ela vai explicar também uma coisa muito importante. Me parece que o Laninha esse ano vai ser muito curto. Ele vai se instalar só no final do ano, lá para dezembro. Enquanto isso, nós vamos estar na transição entre o El Ninho e Laninha. E vai ser curto. O Almir Trevisan do Agrotempo já disse, o Laninha esse ano vai ser tão curto quanto um coice de porco. Sabe? Vai entrar em dezembro e sair lá março, abril. Aí volta o quê? Precisamos saber. Então, entre no clube, pergunte para a Desirê, 199-9813-2915. Uma ótima oportunidade de você saber mais e também nos apoiar aqui no Tempo e Dinheiro. Karina Botião, nós estamos atentos ao tempo e estamos atentos ao dinheiro. Hoje o dinheiro está mudando, né? Mudou-se a posição por causa principalmente dessa manchete aí. Diretores do Banco Central norte-americano sinalizam disposição para corte de juros em setembro. Então, está 5,25 e pode cair. Se vai render menos juros lá, nos Estados Unidos, onde rende mais no mundo? Aqui no Brasil. Então, Karina, está de volta o chamado carry trade. Você pega o dinheiro lá, pega o dólar e entra aqui. Enche o Brasil de dólar para pegar as taxas de juros e nós vamos ter que trabalhar para pagar. Veja essa manchete. Dólar sobe mais de 1% em linha com o exterior, enquanto investidores analisam dados dos Estados Unidos. Mas não é analisam, eles apertam o botão depois que eles vão comentar. Nesse instante o dólar sobe 1,5, mostra aí, 1,58, não para de subir o dólar, 5,57 agora lá na B3. E o preço da soja, em compensação, cai também pelos fundamentos. Olha as quedas do valor da soja nesta manhã de quinta-feira, perdendo 18 centes, perdeu os 9,50 e desabou 9,44 setembro agora. E o cafezinho também cai,
o café cai lá em Nova York, o Arábica perde 7,35 cents, última posição no dezembro, 241,90 cents de dólar por libra-peso, um recuo de quase 3% de valor no cafezinho. Enfim, mercado climático, Karina Butião. É isso aí, João Batista. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta, mas claro, temos imagens que recebemos aqui dos nossos informantes, como diz o João Batista, espalhados por todo o Brasil. E eu começo com imagens do Pampa Gaúcho. Quem mandou pra gente é o Kleber Tomazini, lá de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul. Olha essa revoada dos pássaros aí que ele mostra pra gente. São as garças, né? Já indicando aí uma mudança de clima pelo Rio Grande do Sul. Só que enquanto isso no Centro-Oeste, olha o sol nesse cerrado, que coisa mais linda, que paisagem maravilhosa. Foto enviada pela Rosângela Mafra de Tabaporã, no Mato Grosso. Esse pôr do sol maravilhoso. Muito quente ainda no Centro-Oeste. As temperaturas podem até diminuir, mas esse é o tempo seco que esse bloqueio atmosférico no centro do nosso país está proporcionando aí para várias regiões, não só aí do Centro-Oeste, né, mas a gente do Sudeste, outras regiões, estamos sentindo bastante ainda. Mas enfim, teremos muito mais informações do clima ao longo do programa e outras informações. Antes disso, quero exibir a bandeira que representa esse nosso Brasil tão extenso, tão produtivo, sempre com a mensagem de otimismo que a gente traz no início de cada programa, estendendo a todos os nossos produtores rurais, porque é por eles, por meio deles, que o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Quinta-feira, 22 de agosto, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Tempo e Dinheiro. Começo direto com os destaques dos nossos analistas, iniciando pelo Vlamir Brandalize. Mercadão aí, trabalhando muito parecido como ontem, algumas posições um pouco melhores. Mercado de dólar em alta, e aí pressiona Chicago. Hoje Chicago está em queda, pressionado pela valorização do dólar no mercado global. E aqui no Brasil, leve alta nos portos, leve alta nos balcões. E hoje está melhorando 50 centavos em alguns lugares. Frente fria, massa de ar polar chegando e mercado aí levemente melhorado. Já no Tempo e Dinheiro. O destaque agora é o frio forte que está chegando. Chegou no Rio Grande do Sul e agora vai se espalhar até o final da semana pelo Brasil. E pode trazer neve em Santa Catarina e Rio Grande. Detalhes na previsão. Muito boa tarde a todos. O tempo aqui em São Paulo, capital paulista, nesse momento com 29 graus. O interessante é que nesse calorão tem umas rajadas ainda de vento um pouco mais fresco, um pouco mais frio, que pode indicar essa mudança no tempo em breve. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, nós temos aí 5 praças em alta, uma apresentou queda entre as 32 pesquisadas pela Scott, e lá na B3 hoje, dia de negociações apresentando variação positiva, já de olho nos vencimentos de setembro em diante. Setembro, que é o contrato, passa a ser o mais negociado, tem rolagens de posições a 242,55, 0,31 de alta, outubro a R$ 245 mais 5, alta de 0,51%, dezembro não aparece na tela, mas já foi negociada a R$ 248,61 por arroba. Indicador CPEA 235,50, alta de 0,32%. 4 praças entre as 32 pesquisadas pela Scott, como disse, 5 apresentaram alta. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, 231,50. Cuiabá, 210, região sudeste do MT, R$ 209. Tocantins ao norte, R$ 211 por arroba a prazo. Daqui a pouquinho detalhes sobre o mercado boi gordo, tem a participação, análise do Iberville Neto. Antes vamos à Bolsa de Chicago e Nova York acompanhar as cotações nesse momento, que só tem o açúcar e o petróleo operando do lado positivo da tabela hoje. Soja negociada a $9, 44,38, voltou abaixo dos 9,50, portanto. Milho negociado a $3, 95,40, 0,65 de queda. Trigo negociado com queda de 1,78% a $5, 34,10.
O café em Nova York segue com cotações nesse momento em queda de 2,88%, cotado a 242,08, contrato mais curto, enquanto que Londres também segue com realização. Depois das altas recentes, hoje recua 1,21% a 4.564 dólares por tonelada. O açúcar a 17,87 sobe 1,25%. O algodão 69,42, queda de 1,32%. Petróleo 1,81 de alta, agora 1,70 de alta, a 73 dólares e 25, oscilando na alta aí entre 1,80 e 1,84. O ouro a 2.514 dólares por libra-peso, por tonelada. Opa, seria até eu sair correndo para poder tentar a tonelada 2.000. Mas, na verdade, 32 gramas, onça Troy 2.514,30, queda de 1,30%. Quanto ao dólar no mercado cambial, de olho nas negociações, de olho na política econômica da taxa de juros lá dos Estados Unidos, o dólar sobe hoje 1,5% a R$ 5,56,60, sobe também diante de outras moedas ao redor do mundo. Quanto ao índice Bovespa, chegou a bater os 137 mil pontos ontem, batendo as máximas do ano. Hoje recua, mas mantém-se aí nos 135.292 pontos, 0,86 de queda. Portanto, dólar em alta, índice Bovespa em queda e muitas informações nessa edição do Tempo Dinheiro, que está só começando. Boa tarde para você, Karina Botião. Boa tarde para você também, Sérgio Braga. É isso aí, estamos só começando e eu sempre inicio pelas notícias que tocam aqui o Tempo e Dinheiro, as notícias do agronegócio, sempre com base no que foi destaque no portal, parceiro aqui nosso, inspiração para a gente todos os dias, o Notícias Agrícolas. Agronegócio impulsiona e movimentação de cargas no Porto de Santos bate novos recordes em julho. Rio Grande do Sul, a menos de um mês da nova safra de grãos, produtores estão descapitalizados e sem acesso ao crédito. Conab, produção de cana-de-açúcar é estimada em 689,8 milhões de toneladas na safra 24-25. Boi Sepeia, negócios mantêm ritmo constante, baixa oferta de animais sustenta preços. Suínos, Vivo atinge maior média real desde fevereiro de 2021. Olha, a gente falou desse tempo seco, né, que está assolando aí o centro-oeste, o sudeste do Brasil, também nordeste e norte. A seca está derrubando, inclusive, a geração de energia hidrelétrica em 30% no norte do país. E claro, né, a conta de luz vai subir. Belo Monte, uma usina que não tem reservatório, gera 96% menos que em abril. O governo está acionando termoelétricas que são mais caras e por isso a conta vai chegar para os consumidores. É a manchete da CNN de hoje, já alertando para a conta de luz. Sobre as emendas parlamentares do Brasil, Metrópolis diz o seguinte: PEC que limita poderes do STF avança mesmo após acordo. E daí a Folha repercute dizendo que o Flávio Dino, ministro do STF, diz que acordo sobre emendas sinaliza caminho, mas não finaliza ações na corte. O magistrado diz que após o prazo de 10 dias estabelecido pelo acerto entre os três poderes, ele vai conceder nova decisão sobre o tema, que vai ser analisada pelo plenário do STF para julgamento definitivo. O Estadão disse que a OAB vai pedir acesso a inquéritos de Alexandre de Moraes. Fora do devido processo legal, não há atuação legítima. Esse é um primeiro passo para a entidade analisar se tem outras medidas cabíveis. O objetivo é verificar se os servidores do gabinete do ministro cometeram irregularidades. O Globo está dizendo, por sua vez, que Moraes vai abrir investigação sobre o vazamento de mensagens de integrantes do TSE e de seu gabinete. Os diálogos foram revelados pela Folha de São Paulo. Lembrando, né, a gente repercutiu aqui no Tempo e Dinheiro, inclusive. Esse inquérito está tramitando no Supremo em sigilo e foi distribuído a Moraes por prevenção, entre aspas, por ter conexão com outros casos já relatados pelo ministro. Fato é que esse tema todo, envolvendo o gabinete de Moraes, está repercutindo e tanto na internet. Na Folha de São Paulo, Datafolha diz o seguinte:
Menções a impeachment de Moraes após mensagens reveladas batem recorde em um ano, acumulando, só para vocês terem ideia, mais postagens sobre o tema em 6 dias do que em todo o ano de 2024. 6 dias após as revelações, entre 13 e 19 de agosto, 341 mil postagens nas redes sociais usaram as palavras ou termos ligando o nome do ministro a um impeachment. João Batista, seus comentários de hoje e seu editorial. Não, é assim, as assinaturas pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes ultrapassam 1 milhão de assinaturas. Teremos uma manifestação também dos conservadores, dos bolsonaristas, enfim, da oposição, no dia 7 de setembro lá em São Paulo, na Paulista, mas, Karina, eu lamento dizer aos amigos que a gente não vê esperança nenhuma que isso dê certo, porque serão eles próprios que vão se julgar, né? Eles condenam, eles investigam, eles julgam e depois vão julgar contra eles próprios. Difícil, difícil. Tanto difícil também a gente olhar as notícias que você deu em destaque sobre as emendas parlamentares que estão mudando de mão, né? Voltando para as mãos do Lula, e a gente só fica olhando, porque nós vamos ter que pagar, saia de um lado, vai para o outro. Nós vamos ter que pagar, infelizmente estamos pagando juros muito altos. E para complicar, nessa escalada desse governo centralizador e caminhando para o autoritarismo, ou seja, tentando implantar o comunismo, a gente vê as empresas estatais sendo dominadas novamente pela política anterior, sendo recheadas de participantes, dos companheiros, né? Veja o caso da Petrobras. E nós estamos vendo esse rumo estatizante como uma forma eles implantarem o que eles querem. Governo centralizador, autoritário, cala a boca, paga o imposto, é isso mesmo, mas a gente não concorda. Por isso nós estamos chamando o nosso editorial de hoje. Leiam em nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde a gente diz: privatizar é preciso, porque ali, quando a empresa é estatizada, ela tem uma compliance, uma vigilância menor, mais folgada, e aí é território fértil para a corrupção, que tem dois lados, né? O corruptor, que dá o dinheirinho lá embaixo da mesa, você está vendo ali, e o corrupto. A empresa não é dele mesmo, né? É da viúva, então dá-lhe aqui. Nós estamos dizendo que quando fechou o governo Bolsonaro em 2022, sem nenhuma defesa do governo, não é isso, só mostrando dados oficiais, as empresas brasileiras estavam superavitárias até dia 31 de dezembro de 2022. Chegou em 31 de dezembro de 2023, elas fecharam, as estatais brasileiras, com prejuízo de 2,3 bilhões de reais. Já no primeiro semestre deste ano, 24, já são mais 2,9 bilhões de reais de prejuízo, ou seja, a soma de prejuízo das estatais em 18 meses do novo governo ultrapassa 5,2 bilhões de reais. Nós todos sabemos que a corrupção é um crime contra a população, contra a nação, pois distorce investimentos com a finalidade de enriquecer alguns, deixando as necessidades da população em último plano, diz o nosso editorial. Privatizar é preciso. Por quê? Vamos pegar o exemplo do saneamento básico. Doenças originadas por contaminantes de esgoto a céu aberto afetam principalmente crianças e idosos mais vulneráveis a enfermidades infectocontagiosas. Pois se nós conseguíssemos resolver isso, esses dois estratos da sociedade sofreriam menos e teriam menos vida atribulada. Portanto, corrupção, infelizmente, não se importa com crianças e idosos. Na verdade, os corruptores e os corruptos se importam com eles próprios, com o seu quinhão, como a gente está mostrando aí embaixo da mesa. Karina, nosso editorial complementa com uma frase muito simples: privatizar é preciso, é mais oxigênio na fiscalização, é mais utilização direta, saudável do dinheiro público. Karina Botião, privatizar é preciso. Obrigada, João Batista. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Vou seguir com as informações do clima. Pedir para o Gleidson colocar a vinheta do Tempo Hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o Tempo Hoje. Olha, o INMET está anunciando um alerta, de acordo com o site Terra, alerta vermelho, inclusive, por calor e baixa umidade
para 9 estados. A umidade relativa do ar tem ficado abaixo dos 12%, oferecendo ainda mais risco de incêndios florestais, riscos à saúde, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Em São Paulo, inclusive, olha só as imagens desse incêndio. Vou pedir para o Gleidson colocar para a gente, na região de Barretos. Olha a proporção, isso foi numa fazenda logo depois do pedágio de Pitangueiras, ali depois do rio Mogi, atingindo toda a área da fazenda. A gente recebeu essas imagens e olha a destruição que isso está causando, tempo bastante quente, bastante seco. Realmente imagens impressionantes no interior de São Paulo, na região de Barretos. Aliás, o fogo que está gerando fumaça na Amazônia vem afetando o restante do país também. A gente tem um vídeo enviado pelo Rômulo Riobote de Não Me Toque, Rio Grande do Sul, terra da Cotrijal, ele reforça aqui, Expo Direto, e também terra de uma paisagem que ele diz o seguinte, aqui para o Tempo e Dinheiro, que há dias está nublada, mas que não é de instabilidade climática não, é o fogo, é a fumaça, né, dos incêndios da Amazônia, do Pantanal, chegando até lá. Dá só uma olhada nisso. Só corrigindo, o sobrenome é Rezat, tá? E a gente tem inclusive um mapa desse corredor de fumaça. A gente viu como que a cidade está cinza por lá e não é para menos. Essa é a movimentação da fumaça que vem, olha só, da Amazônia e chega até o Rio Grande do Sul. É uma situação bastante preocupante porque esse fogo não está sendo controlado. Nós temos, inclusive, que a Amazônia tem o maior número de focos de incêndio em 17 anos. O fogo está gerando bastante preocupação e afetando todo o país. Nesse gráfico, olha só, os picos, né, de incêndios, e a gente vê aí que é realmente a marca mais alta dos últimos 17 anos agora, em 2024. Da Rádio Itatiaia, sobre a previsão do tempo, em meio a essa onda de calor, o Brasil pode ter uma nova frente fria ainda nessa semana. Segundo a Climatempo, essa massa de ar polar vem, mas não vai ser tão intensa quanto aquela última que a gente viu no último final de semana, nas últimas 2 semanas, na verdade, porque esse foi de bastante calor, por sinal. É uma frente continental associada a um ciclone extratropical no mar, por isso as temperaturas vão baixar. Do Agrotempo, a gente tem um mapa que mostra exatamente as 2 frentes, a frente fria e a frente de ar polar na sequência. Isso para essa quinta-feira, às 3 da tarde, esse é o choque o contraste, né, das 2 frentes atuando no país. E o próximo mapa é com previsão de chuvas do dia 21 de agosto ao dia 4 de setembro, 21 que foi ontem, quarta-feira, até aí a primeira semana de setembro. Não temos tanta chuva assim, com exceção aí ao sul e a porção norte do Rio Grande do Sul. A gente sabe que o verde é chuva acima da média, mas não tão acima assim, e levando em consideração todos esses dias. Não são chuvas concentradas para um dia só ou uma semana. Marrom, pessoal, chuva abaixo da média, portanto, continua bastante seco. Alguma chuva ali, ó, pela faixa costeira ali, litoral de São Paulo, mas a gente não sabe até onde essa chuva avança pelo interior. No Cosme Met dia a dia, a gente vai ver que até dá uma esperança para a gente de que ela avance sim, mas ao centro do estado. Mas nesse período aí, a gente não está vendo tanta chuva assim para o sudeste. Vamos ver do Notícias Agrícolas qual que é o destaque do dia com relação ao clima. A região sul tem risco de tempestades ainda nessa quinta-feira. O tempo segue quente e seco no Brasil central, como a gente está vendo agora. Olha só, a mancha vermelha aí é bastante chuva para essa região aí do Rio Grande do Sul, pegando um pouquinho de Santa Catarina também. Vamos em tempo real, o satélite da NOAA, o que conta pra gente? Olha o tamanho do bloqueio atmosférico no Brasil central, pegando o norte ainda, olha só, o Pará, Mato Grosso, todo o Nordeste, sob a ação desse bloqueio atmosférico. E claro que a gente sente os efeitos disso aqui pelo Sudeste também, todo o Centro-Oeste sentindo esse tempo bastante seco, e ali o Sul recebendo chuvas.
Olha só, o sudoeste do Rio Grande do Sul recebendo chuvas, tanto que a gente viu que algumas pessoas já estão relatando para a gente chuvas desde ontem à tarde, chovendo a noite toda. E a gente vai ver, né, as temperaturas caindo pelo menos um pouco mais, essa frente fria avançando e rompendo um pouco desse bloqueio nos próximos dias em algumas regiões do Brasil. Do Cosmo e Met, vamos ter a previsão agora então para os próximos 7 dias. Amanhã, sexta-feira, dia 23 de agosto, olha só, a gente tem a chuva por todo o Rio Grande do Sul e ela se aproxima em grande volume ali pelo oeste de Santa Catarina, também ao norte do Rio Grande do Sul, pegando um pouquinho ainda do oeste do Paraná no sábado, dia 24, ainda sábado um pouco de chuva para Santa Catarina e ali a região central do Paraná, olha só, bastante chuva, e no domingo, olha, avança para o estado de São Paulo, pegando toda a faixa costeira, toda a faixa leste e avançando um pouco mais ali para o centro do estado, como a gente estava esperando ver se ela avançaria ou não. Mas logo no dia 26 ela já se espalha para o mar, sobe até um pouquinho ali o Rio de Janeiro, mas aí o Brasil fica bem seco mesmo em todas as suas regiões, com exceção ali do oeste do Amazonas. Umidade pela Bahia no dia 27, terça-feira, em alguns estados do Nordeste, podendo ocorrer chuvas entre terça e quarta-feira, mas o Brasil permanece bem seco na semana que vem, olha, de segunda a quarta-feira, dia 28, quinta-feira, dia 29 também, bastante seco o tempo, com exceção ali da faixa do litoral do Nordeste e do Amazonas. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, o que ele explica então pra gente. Estamos aqui, na primeira parte é a chuva que está vindo agora nesses próximos dias. 5 dias, de 22 a 26 de agosto, alguma chuva aqui significativa aqui no noroeste e oeste do Amazonas, Roraima, mas grande parte do país tempo seco. Isso aqui pode ser a friagenzinha que vai chegar aqui em Rondônia, Mato Grosso e Acre, sul do Amazonas, nesse fim de semana, entre 24 e 25, o ar frio está chegando, ele pode trazer alguma garoa, algum chuvisco. Aqui também, nessa parte aqui do sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, é principalmente entre sexta e sábado. São Paulo entre sábado e parte de domingo. Então, entre sexta-noite, sábado e parte de domingo, pega a chuva nessa região aqui, que vai ajudar bastante. Alguns pontos aqui pode ter até um volume grande de chuva pontualmente. Pega no fim de semana também o Rio de Janeiro e aqui o sul de Minas, provavelmente entre sábado à noite ou domingo, alguma chuvinha aqui na área do café. Pouca coisa. No Cerrado Mineiro, apesar de não estar colocando, eu torço que na hora que entrar o ar frio, traga alguma garoa, algum chuvisco nessa região aqui, pouquinha coisa. E aqui no litoral do Nordeste também tem alguma chuva no leste da Bahia, a Sergipe, Alagoas, sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba e do Elefantinho. E aqui, próxima região entre São Luís e Pará. Amapá, norte do Pará, pouca chuva. E nessa grande área aqui, tempo seco e bastante quente. E no sul, a chuva avança. Hoje, a chuva já está aqui no Rio Grande do Sul, vai avançar até o final do dia aqui em Santa Catarina e extremo sudoeste Paraná, Paraguai. E aí, entre quinta-noite e sexta, ela vai atravessando aqui o sul e começa a chegar no Mato Grosso do Sul e São Paulo e depois vai sumindo. Aqui no sul vai melhorando o tempo gradualmente no fim de semana em algumas áreas. Pode ter neve no topo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre 10 e meia-noite de sábado e durante o domingo. Pode ser que até alguma chuva congelada, alguma neve misturada com a chuva no topo dos Campos de Palmas, no meio oeste catarinense, região de Campos Novos, Curitibanos, também Vacaria, Bom Jesus. Essa região aqui também pode ter alguma coisinha no domingo de manhã. Até Chapecó, alguma chuva congelada. E aqui na parte dos 15 dias, boa chuva no Amazonas, Roraima, norte do Pará, oeste do Acre. Nessa grande área aqui do país continua seco. Aqui no sul, pouco altera. Boa parte da chuva dos 15 dias vai acontecer entre hoje e domingo. E no máximo segunda-feira. Tu vê que tem uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, sul de São Paulo, Rio. Melhora a chuva aqui no leste do Nordeste, aqui principalmente semana que vem. Boa chuva aqui em Salvador, litoral norte da Bahia, boa parte aí de Sergipe, Alagoas, sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, o Elefantinho, alguma coisinha aqui no Maranhão, mas boa parte do Nordeste, pouca chuva. Chuvas perdidas no Ceará e sertão de Pernambuco também. Mas já aqui, nessa parte aqui, a chuva melhora na semana que vem. E a anomalia de tudo isso daí, como é que está? Nós temos o quê?
uma anomalia negativa aqui na Amazônia, diminuiu um pouquinho em relação aos últimos dias, melhorou aqui no leste e no nordeste. Os próximos 15 dias no nordeste serão uma situação boa em termos de chuva. Tu vê que quase todo o nordeste normal, que é o branco, uma parte acima do normal e uma pequeníssima parte um pouquinho abaixo. No sudeste e centro-oeste também, abaixo do normal, mas deu uma melhorada aqui no Mato Grosso do Sul e diminuiu a anomalia negativa no São Paulo. Aqui no Paraná e Santa Catarina fica abaixo do normal, o Rio Grande do Sul meio a meio. Sendo que se pegar do dia 27 ao dia 4, 5 de setembro, toda essa região fica abaixo do normal. Por quê? Porque vai estar sob domínio de um ar muito frio. E essa massa polar ela começou a entrar agora no Rio Grande do Sul. Já está frio no Pampa, na região de Uruguaiana, Uruguai, já avança aqui já está chegando aqui no norte da Argentina. Hoje ela vai chegar até o Rio Grande do Sul, Paraguai e parte de Santa Catarina. Amanhã, sexta-feira, ela domina boa parte da região sul e já começa a cair o Mato Grosso do Sul. E aí no fim de semana o frio chega a toda essa região aqui, ó. Vai ter uma queda acentuada. Esse aqui é o auge do frio, que é aqui do dia 24 ao dia 29 de agosto. Temperaturas próximas de 0 grau na Grande São Paulo, região do Marzilac. Outras áreas de São Paulo também, muito frio, cai bem a temperatura no Rio e pode ter neve aqui nessa região aqui do topo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e pequena chance nos Campos de Palmas, nessa faixa aqui do estado e aqui também do Rio Grande. E geadas amplas. Até Florianópolis pode ter geada na segunda e terça-feira. Então, infelizmente, prejuízo pode ter no trigo, cereais de inverno e na fruticultura e alguma coisa de lavoura de verão que foi antecipada. Por isso que a gente avisou, plantem depois do final de agosto e início de setembro. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista. Acompanhando o Coutinho, conforme ele está dizendo, né, acompanhando as chuvas que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul, eu tenho o apoio do Agrotempo do Almir Trevisan, ele está mostrando que as chuvas estão subindo devagarinho, mas já choveu 105 milímetros lá em Lavras do Sul, Itaí está chovendo agora, o Rafael Fontana lá de Joia está dizendo que a chuva também já está sobre Joia, e o meu amigo Elisandro Colombo, lá de Medianeira, oeste do Paraná, diz que o tempo já está mudando para chuva. O Erni Pinou, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, tempo fechado, vem chuva aí. Em São Miguel do Iguaçu, sudoeste do Paraná, o Clélio Montini, tempo embaçado para chuva. Já o Miguel Zonzin Neto, Karina, está perguntando aqui no meu grupo de YouTube, que ele tem um grupo, ele participa de um grupo de WhatsApp lá do Médio Alto São Francisco, lá em cima, Minas Gerais, caminho de Brasília. Esse pessoal do grupo está comentando que vai faltar chuvas na região de Patos de Minas. Alguém pode fazer uma prévia para a região? O Miguel, avisa o seu grupo que hoje, no Clube do Tempo e Dinheiro, 15h30, o Sérgio Braga vai entrevistar a minha amiga, a brilhante meteorologista Desrebrante, 13h30, com um detalhe, lá dentro do clube você pode perguntar e ela responde ao vivo. É isso mesmo, Serginho? Exatamente, 15h30, a Desrebrante, conhecida e participa conosco exclusivamente dentro do clube, falando e respondendo perguntas. E aquelas que chegarem, ela vai falar pontualmente, como essa de Patos de Minas, que a gente recebeu agora, você repassou, 15h30. Mas lembrando, João Batista, quem não faz parte do clube, que faça a sua inscrição, está aí a oportunidade, 19-99813-2915. Portanto, 15h30, Desrebrante conosco aqui no Tempo e Dinheiro, João. Outro assunto certamente vai ser o El Ninho, né? A laninha, que parece que vai ser curta, o doutor Molhão já falou isso, o Ronaldo Coutinho vai acompanhando, o pessoal do Agrotempo do Almir Trevisan também. Olha que ótima oportunidade para a gente perguntar para Desrebrante. Entrem no clube, mais uma vez o telefone, Gleidson, para o pessoal anotar e participar, 199-9813-2915. E vamos em frente, Karina Botião. Vamos, João Batista. Eu vou chamar um intervalo agora. Na volta, o João conversa com o Vlamir Brandalize sobre soja, milho e, claro, temos muitos outros assuntos mais ainda hoje, portanto, não saia daí. A gente volta já já. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural.
Com a I9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na I9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na I9PAB para acompanhar seu lucro. I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Aqui no Tempo e Dinheiro, a cobertura completa da colheita da soja em Roraima, a maior e a mais produtiva fronteira agrícola do Brasil. Roraima está de portas abertas para você. A ProSoja Roraima convida a todos para a festa da colheita, no sábado, dia 24. Entenda como está a cultura da soja. Assista às reportagens exclusivas aqui no Tempo e Dinheiro. De volta aqui com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para que ele atualize para a gente, João, as cotações da soja nessa quinta. Sim, senhora, vamos fazer isso olhando os preços de Chicago em tempo real. Olha a soja aí caindo. Voltou o fundamento, aquela história do voo de galinha que o Maurício Bellinello, o Vladimir Brandali já tinha antecipado. Essa altinha que está correndo, peguem e aproveitem porque ela não vai durar muito. Não deu outra, olha o que está acontecendo hoje. Até que agora deu até uma melhoradinha, chegou a cair quase 20 pontos, agora está caindo 15. O setembro, em tempo real, 9,46 dólares por bushel. O gráfico mostra isso. Agora bateu lá embaixo, abaixo da linha do possível, né, dos 9,50, 9,45 quer dizer, e agora está tentando dar uma subidinha. Assunto para Vladimir já. Antes, os 4 vencimentos com delay vindo lá da Bolsa de Chicago, o setembro 9,43, o novembro 9,62, janeiro 9,81, março 9,96, olha o março perdeu os 10, ontem estava em 10, eu estava feliz, perdeu os 10 o março, o setembro perdeu os 9,50, o novembro também está a caminho, né? Está perdendo 18,75 cents, e a Bolsa Brasileira, como é que está a soja lá, base Porto de Paranaguá, também no vermelho, são contratos espelhos, né? São coisas interligadas, né? Setembro, 20 dólares e 81 por saca, recuo 1,79 a soja na B3, o novembro 21,25, recuo 1,76, e assim vai, né? Até, sei lá, até março do ano que vem, pelo que o Vladimir tem falado. Antes de passar para o Vladimir, deixa eu ver o dólar, é importante falar o dólar, põe o dólar, 5,57, alta, nossa, alta de 1,57, pegando fogo o câmbio hoje. Vamos levar esses números para o Vladimir Brandalize. Notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vladimir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Vladimir. Eu deixei como último destaque esse aumento do dólar, vai cortar a taxa de juros lá embaixo, vai subir aqui, pelo menos ficar estável lá em cima. Não há quem não compre o Brasil, né, Vladimir? Vamos botar o dinheiro, vamos entrar com dólar e pegar as nossas taxas de juros. E o Vladimir vai ter que trabalhar.
Exatamente, vamos ter que trabalhar para arrecadar mais impostos, né, João? Porque boa tarde a todos. Agora saiu agora há pouco, né? Tá aqui, saiu do forno, né, João? O fechamento da arrecadação dos impostos em julho, né? 230 bilhões de reais, recorde histórico para julho. O governo nunca arrecadou tanto, né? Então é importante. Olha aqui para mim, corta para mim aqui, Vlamir. E o dinheiro ainda não é o suficiente, né? Vamos comemorar recorde. Tudo que é recorde de arrecadação de impostos é dificuldade cada vez para investimento, né, João? Isso é uma lógica. Você tira de um lado, falta do outro. Daí o investidor não tem dinheiro, né? O produtor não consegue comprar uma máquina nova. Há uma dificuldade para ele comprar uma armazenagem, um silo, uma irrigação. Tudo que se tira de impostos, você tira do desenvolvimento do país, né? Quando mais impostos arrecada, menos cresce o país. É mais ou menos isso que a gente está vendo, né? A situação cada vez empobrece mais, né? Porque você está tirando dinheiro de um lado e dando para uma fatia muito pequena de privilegiados, que é o pessoal que está lá no governo, né? Quer dizer, aquele seu sonho de ver os portos ampliados para não pagar prêmios, os navios não cobrarem prêmios dos produtores, esquece, né? Por enquanto parece que eles não verem nada isso, não precisa melhorar nada no Brasil, né? Os portos continuam os mesmos, não continuam... ninguém olha para privatizar, né? Você fez a tua campanha aí para privatizar a situação. Os portos continuam na mão de quem administra mal em si, né? E automaticamente os prêmios, no momento os prêmios estão muito bons porque tem muita demanda. Mas a partir do momento que nós tivermos uma grande safra, que tiver uma oferta grande, que deve acontecer o ano que vem, nós vamos sentir uma pressão bem grande de baixo de prêmio, né? Então a gente acaba perdendo, né? Perde bilhões e bilhões. Né? Ou seja, só para complementar isso, você não tem porto, né? Não tem estradas, tem só buracos, não tem investimentos em saneamento, como nós dissemos no nosso editorial. Privatizar é preciso porque o dinheiro é roubado nas estatais e a gente não vê isso ser aplicado em saneamento, que é o mais necessário, o básico, né? Tirar o esgoto, céu aberto em frente da casa dos mais necessitados, que afeta as crianças, os velhinhos, como nós já dissemos lá no nosso editorial, o tempo triste. E nós temos que trabalhar para pagar os impostos. E a soja, Vlamir Brandaliz, vamos ao mercado da soja desta quinta-feira. Essa queda da soja de volta aos fundamentos? O voo de galinha foi muito curto? João, a questão é o seguinte, né? Agora é aquelas semanas que existem aqueles grupos de técnicos, produtores, estrangeiros, todo mundo que circula no meio oeste americano, no interior dos Estados Unidos, para ver como é que está a safra. Vamos dizer assim, o mais tradicional, o ProFarmer, né, que o pessoal está avaliando as lavouras, e as notícias que chegam, principalmente dos estados mais importantes, é que eles estão vendo produtividade recorde, né, João? Então, isso pesa, né? Cada vez que eles divulgam alguma coisa, pesa no mercado. E hoje também está pesando aí sobre os mercados lá em Chicago a questão da reunião do Fed que vai ter, né? Então, mercado meio cauteloso, muita gente liquidando commodity para ficar numa posição de conforto. Então, é esse ramo nesse dia que o mercado, aparentemente, ele perdeu os 9,5 que estava aí de suporte, mas está tentando segurar aí perto de 9,40, né, João? Porque ele está muito barato, né, para todo mundo, para barato para o comprador. E hoje também está pesando lá, né, dois fatores, né, melhorou os prêmios no Brasil novamente e dólar aí quase 1,6% de alta. Então, nós temos safra americana muito boa, dólar em alta no Brasil e prêmios em alta por aqui. E isso traz uma pressão lá em Chicago, mesmo que tenha novos negócios lá. A China comprando pesado lá nos Estados Unidos, João, hoje entrou de novo, comprou bastante. E a semana vai andando e os negócios estão fluindo muito fortes lá. Muita soja negociada, quase 1,3 milhão de toneladas negociadas nessa semana de exportação de soja. A China já está aí com praticamente 800 mil toneladas compradas só na semana da soja americana. Ela vinha quase lenta ou nada nas semanas anteriores. Estão comprando porque gostam de comprar barato, né, João? Eles estão comprando porque gostam de comprar barato e está barato. Eles gostam, né? Olha, aqui, só para falar, a Fed é uma sigla que representa o Banco Central norte-americano, que deverá
cortar um pouco mais a taxa de juros, por isso que está tendo esse movimento chamado carry trade, de sair dinheiro lá de fora, entrar aqui no Brasil, pegar as nossas taxas de juros. De outro lado, como disse o Vlamir, na soja, fundamentos prevalecem, veja a questão das chuvas, fora aí a inspeção que eles fazem nesse instante lá nos Estados Unidos da safra. Veja o radar de chuvas aí, Gleidson, onde está a chuva para o Vlamir narrar para a gente. Tem condições de colocar? Isso, está aí. Pode soltar. Olha aí, Vlamir. Ó, Nebraska, muita chuva no Nebraska. As Dakotas ali, Minnesota, com muita chuva, entrando em Iowa, né, João? E vai chegando para o lado de Illinois, né? As condições estão muito boas. Olha quanta umidade. Essa umidade é suficiente para garantir a safra agora, nessa reta final. Então, aparentemente não tem muito o que acontecer lá. Já está meio consolidado. Uma safra grande e cheia, né? Tá. Esse farm, como é que é mesmo? É o ProFarmer. ProFarmer. É uma investigação de se realmente os dados estão corretos, olhando a realidade, né? Indo lá para dentro das fazendas. Agora eles estão avaliando a campo, eles olham o número de plantas que tem, fazem uma avaliação, número de vagens, número de grãos por vagem que tá, eles fazem uma avaliação meio geral ali e trazem os números. E os números aparentemente estão vindo melhores que o próprio USDA está apontando, né? Tudo indicando que pode superar 125 milhões de toneladas da safra americana aí nessa avaliação deles aí, né, João? Tá, mas o fato é que os chineses estão nas compras, a gente fala chineses assim, os compradores estão comprando soja, inclusive do Brasil, então vamos aos nossos destaques. Estamos vendendo bem, bons negócios, prêmios em alta nos portos, Vlamir? Olha, o prêmio melhorou e os negócios acabam fluindo um pouco, né, João? Nós estamos aí com um pouco mais de 500 mil de toneladas negociadas de segunda até hoje, talvez já nas 600 mil toneladas nesse momento. É um volume menor do que o normal, seria um pouco mais de 1 milhão para a semana, né? O normal para uma semana de agosto seria mais de 1 milhão de toneladas. Mas ele acabou dando uma melhorada, né? Porque o pessoal está aproveitando fazer posição. Alguns estão fazendo aquele estilo que o produtor americano faz, está vendendo para comprar insumo, pagar conta e está se protegendo numa opção de alta aí para o começo do ano que vem. Então, o mercado, alguns negócios têm fluído sim, não é muito, né, bem abaixo do que seria o normal, mas não está totalmente parado o mercado aí, porque os prêmios estão estimulando e tem muito navio para completar a carga ainda, né, João? Então, prêmio forte aí, João, prêmio forte para a safra agora, melhorou os prêmios de 2025 também, o ambiente comprador segue bem agressivo aí nos portos brasileiros. Muito bem, então assim, esse é um spoiler sobre os prêmios nos portos, os dados e os números finais. A Brandalize Consulting está passando direto lá para o Clube do Tempo e Dinheiro e você vê ali mais outras informações, as explicações por que o dólar está subindo, se tem carry trade no Brasil, lá com Giovanni Lorenzon, um especialista em finanças também, um dos maiores experientes jornalistas, do agro brasileiro, que é o Giovanni Lorenzon, é editor do clube. Então você entra no clube, fica sabendo disso, acompanha a entrevista da Desirê Brant, enfim, um show de informações ali no clube. Para você entrar, você liga no WhatsApp, nesse telefone, 199-9813-2915, e diz lá para o Fernando Sofiati que você quer participar. E aí vocês entram e participam das nossas atrações, das nossas informações no Clube do Tempo e Dinheiro, 199-9813-2915. Vlamir Brandalize, vamos passar uma régua na soja para seguir com o milho na frente. Diga aí o que os produtores têm pela frente. Olha, João Batista, fazia muito tempo que eu não via as posições em média geral aí, principalmente no sul, de flutuar na soja 50 centavos, né? E hoje o pessoal da posição de ontem para hoje melhorou 50 centavos aí em boa parte aqui dos balcões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O normal era subir R$1, R$2 ou descer R$1, R$2, né? Que eram as flutuações de números inteiros, né? E hoje ali nas missões 113,50 de manhã, João, vejo que até agora começou os detalhes nas cotações. Você vem falando que nós vamos ter uma safra nova para ganhar em cima dos detalhes, nós estamos nos detalhes na cotação também. É só para fechar essa quinta-feira aí, com relação aos detalhes começaram a chegar nas cotações também. Muito bem, então essa é a posição do Vlamir Brandalize, tenha mais informações lá no clube. Agora a gente vai passar para o milho, sempre lembrando que você tem que anotar suas despesas que você realiza, anotar as diferenças de ofertas que você recebe e aí computar dentro da planilha que nós oferecemos para vocês, a nossa ferramenta I9PAB. Na verdade é uma calculadora
para você ver a margem, sentir que se dá para pegar nesse momento, o que fazer. Então, jogue os dados que você recebe dentro da sua ferramenta. Não é a ferramenta geral, não é dado regional, não é dado da cooperativa, é os seus custos, as suas despesas e as suas possibilidades de lucro. Veja as suas margens, jogue ali na I9PAB e a gente vai em frente para saber dos preços do milho. Oferecimento da I9PAB. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, as cotações do milho em Chicago no vermelho novamente onde estava, hoje também de novo, setembro desce para $3,74 por bushel, perde 1,5, dezembro 3,96, março 4,13, maio 4,23,5 dólares por bushel é o preço do milho nos Estados Unidos. O preço do milho aqui no Brasil, na B3, hoje está em alta. Setembro 60,40, novembro 63,40, janeiro 66,22 por saca base Campinas na B3, Vlamir. Olha, João, aqui ele está em alta porque o dólar está crescendo mais do que está caindo Chicago, né? Então, essa pressão positiva aqui, ela é reflexo mais do dólar hoje em alta e já a colheita da safrinha reta final, né? Lá em Chicago ela está no efeito das commodities, né? A soja caindo, todo mundo caindo, em função do ambiente da safra americana muito bom. Teve negócio do milho também, hoje o USDA confirmou o negócio aí para mais de 240 mil toneladas exportadas. Então o ambiente de negócio americano segue, isso é sinal de que tem muita demanda para produtos americanos, que vai continuar. E a Chicago está nessa gangorra, né? Porque é normal, agora vai chegando na fase final aí, desenvolvimento das lavouras, início de, que nem agora está em maturação algumas lavouras e colheita dentro de 2, 3 semanas começam. Então, e tudo está andando bem, então o mercado pressionando para ver até onde é o fundo do poço, ainda está buscando esse fundo. O milho praticamente bateu já, né? Esses patamares que está hoje, ele está muito barato para todo mundo. Então não tem o que dizer assim, vai cair muito mais, né? Porque certamente o produtor americano, se ele fizer uma venda hoje, ele vai fazer uma opção de compra, não uma opção de alta na sequência. Então ele vai apostar na alta, todo mundo vai apostar na alta e quando o mercado migra para rumo de cima, ele vai para cima, né? Então Chicago ainda está pressionado pela safra e pelo ambiente financeiro, né? Dólar se valorizando nas moedas internacionais acaba pressionando, né? Isso aí pressiona todo mundo, né, João? Muito bem, o Giovanni Lorenzon está dizendo e explicando que esse movimento do dólar hoje está lá no Agrofinanças, que está no Clube do Tempo e Dinheiro, exclusivo para você, e ele está informando agora aqui para mim, na nossa mensagem, que estrangeiros e brasileiros estão comprando dólares, olha aí, estão comprando dólares atrás para reajustar a demanda, puxa a valorização, está entrando recurso atrás de dólares, está no contexto lá do Agrofinanças hoje. E não é só o movimento via do Banco Central norte-americano, não. Segundo o Giovanni, está tendo um ajuste no dólar, lá no dólar index lá fora, porque o mercado está se recompondo diante da desvalorização que o dólar estava representando nos últimos tempos, nos últimos dias. Hoje está subindo, portanto há incertezas no mundo, Vlamir Brandalize. Exatamente, né, João? Continua a guerra lá na Ucrânia, agora dentro da Rússia, uns pedaços lá também, né? Então há um risco. O anúncio da campanha lá da presidência americana, né? O Trump anunciando lá que se a Kamala Harris ganhar a eleição vai desencadear a Terceira Guerra Mundial, o mercado financeiro fica nervoso com isso, né? Então automaticamente é muita notícia e nervosa, né? E o dinheiro ele tem medo de risco, né, João? Então, e essa cesta de moeda que você citou aí, ela tá se valorizando aí, o dólar está se valorizando porque ele está muito, muito desvalorizado perante a cesta, né? Por isso que aqui também em alta de 1,6, no mercado global ele também está em altas frente às demais moedas. Isso é pressão negativa nas commodities, né? Normalmente isso acontece. Tá, no Agrofinanças lá do Giovanni, outro detalhe, ele está falando de juros em renda fixa. Preste atenção que nesse momento, né, nós vamos ter altas dos juros aqui no Brasil. Trabalhar com renda fixa, tem que ouvir o Giovanni Lorenzon no Agrofinanças. Havendo condições, nós vamos até exibir todinho o Agrofinanças de hoje. Mas agora nós vamos falar de trigo, preços do trigo lá em Chicago. E o Vlamir está acompanhando a situação dessa tensão internacional de possível
ameaças de guerras nucleares, China e Rússia contra os Estados Unidos, como é que isso impacta no agro, nos preços das cotações, essencialmente no trigo. Vamos ver os preços do trigo em baixa, 9,5, setembro 5,10, dezembro 5,34, março 5,55, maio 5,66. Por que cai o trigo em Chicago, Vlamir? Olha, João, pelo mesmo motivo da soja e milho, mas o trigo tem um fator a mais aí, que continua tendo muita negociação, muita venda de trigo russo, e a Rússia está abocanhando grande parte do mercado da China, né? Então acaba sobrando trigo americano, que é o segundo exportador mundial, e isso deixa o mercado de Chicago meio apreensivo, né? Que parte do trigo americano tinha como destino, em outras épocas, para o mercado chinês, e os chineses estão se abastecendo muito na Rússia e na Ucrânia, e isso tira produto americano. Daí, como no mercado de Chicago o pessoal olha mais para o umbigo deles do que para os outros, eles não estão vendo que está tendo demanda mundial, eles estão vendo que não está tendo demanda muito forte nos Estados Unidos, né, João? Isso pesa negativamente aí no mercado, e trigo também sendo elevado aí na avalanche do dia do mercado financeiro e do mercado de clima, né? Porque a safra americana de trigo, ela já está evoluindo bem. A primeira safra, que é a de primavera, praticamente tudo colhido, e agora avança a colheita da safra de verão, a segunda safra lá, que é a tradicional, e também com condições boas. As lavouras estão muito boas esse ano, safra boa de trigo por lá, João, isso pesa. Sim. E aqui no Brasil a preocupação é com essa frente de possíveis geadas, geadas já confirmadas. Vai pegar trigo no Brasil, lá no sul, no contrapé, Vlamir? Porque eu tenho trigo do Mato Grosso para te mostrar, mas vamos a essa informação. Tem trigo com risco, sim, João, e provavelmente, se realmente vier essas geadas aí do começo da próxima semana, pega mais 5, 10% das áreas, aí vão ser atingidas, vai derrubar produtividade, qualidade. Parte desse trigo aí que vai sofrer, vai ter como destino ração e não pode ser para moinho. Então, vamos ver como vai virar essa geada, mas que vai ter provavelmente perda, vai. Agora é um fato meio contado, né, que a massa de ar polar está chegando e as geadas devem vir, né, João? Isso vai atrapalhar a vida do produtor também. Tá, lá em cima, no Mato Grosso, principalmente, a gente tem trigo também no Goiás, em Minas Gerais, já mostramos lá em Madre de Deus, um trigo pão fantástico. Eu tenho uma imagem do trigo do Mato Grosso, com sanidade muito boa. Coloca pra gente, o Gleidson. Então, mostramos trigo também no oeste da Bahia. O trigo lá para cima está sendo favorecido. Como é que você avalia, Vlamir? Olha, esse trigo está pronto, né, João? Ele está na fase final de maturação. Esse aí é um trigo pronto, está com uma boa aparência, deve ter uma boa qualidade. Está tudo certo aí, né, João? Agora vamos ver quanto que vai sair dessa produtividade, mas é um trigo de boa qualidade, boa produtividade, potencial bom esse trigo, está bonito. O Neymar Fensky, lá do oeste de Santa Catarina, disse que lá o trigo caiu um pouco, a saca que estava 77, voltou para 68, Vlamir. João, uma depressão aí que está tendo pouca liquidez, né? Pouca demanda nesse momento. Os moinhos acabaram importando muito trigo aí nesses meses aí. Isso é com o recorde histórico, né? De importação de janeiro até agora. Já estamos aí passando de 4,5 milhões de toneladas de trigo importado de janeiro até começo de agosto agora. E já supera quase o ano inteiro do ano passado. Então, moinhos abastecidos com trigo importado, compraram trigo na Rússia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, em tudo que é lugar. E trigo barato, né? Compraram trigo barato aí na faixa de 5 a 6 dólares o bushel lá fora. E estão trazendo esse trigo. Daí o mercado interno fica muito estagnado, né? Daí não tem uma liquidez boa. Os moinhos têm essa facilidade de comprar lá fora e depois deixar o mercado interno acomodado, né? Tá, para encerrar a sua participação por hoje, o que você tem a dizer para os produtores nessa passagem de quinta-feira à tarde para esperar a frente fria, Vlamir? Olha, João, agora tem que esperar essa massa de ar polar, né? Não é nem frente fria. Se fosse frente fria seria tranquilo, né, João? É a massa de ar polar que vem mais um bombardeio de problema aí para aqueles que estão com lavoura no campo, né? Então vamos ver o que sai disso aí. Provavelmente umas perdas em trigo deve ter, pode ter até perdas em lavouras aí
de outros cultivos, como a cevada, tem canola no sul. Vamos ver o que pode afetar, né, o tamanho e a força que vem essa massa de ar polar, mas que a gente espera é problema de novo, né? Então, esse é a indústria céu aberto do produtor, João, que sofre a cada ano que passa, e a tristeza a gente vê quando o governo comemora recorde de arrecadação. É sinal que a gente está numa tristeza, que a gente pagou muito mais do que deveria, né? 230 bilhões de reais no mês de julho, João, e onde a gente não vê onde que vai esse dinheiro, né? A grande questão é que não se vê onde que vai parar esse dinheiro. Ainda não conseguiram, né? Não ajudaram o produtor gaúcho, que sofreu com todo aquele problema de inundações, enquanto se arrecada recorde histórico de faturamento aí nos impostos, né, João? Essa é a tristeza. Mas amanhã tem mais, né, João? Amanhã nós temos arroz, feijão. Arroz começou a se valorizar, feijão parou de cair, também já tem uma pequena evolução, amanhã comentamos. E soja e milho praticamente a semana encerrando, porque o mercado despencou lá fora. Aqui dentro mais um negócio, outro deve sair hoje. Mas calmaria agora, provavelmente nesse restante de semana. Ok, Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação, muito bem colocado. E daqui a pouco, sobre o movimento SOS Agro, eu vou falar com a Carla Mendes, lá na redação do Tempo e Dinheiro. Obrigado, Vlamir. Deixa eu aproveitar. Isso aí, João. Amanhã, sexta-feira, amanhã temos feijoada. Garantido, italiano. Vamos em frente. Olha, deixa eu aproveitar e pedir para o Gleidson passar a chamada da live especial do Vlamir e do Belinello aqui no Tempo e Dinheiro, marcado para terça-feira da semana que vem, 20 horas, horário de Brasília, uma live fechada, exclusiva para você perguntar. Não vai ter aula, não vai ter palestra, a própria condição da palestra já está dentro do Member Kit. Quem entrar nessa live já entra no Member Kit, já ouve as bases da conversa com o Vlamir, com o Belinello, para a gente reservar o máximo de tempo possível para você perguntar. Meu Deus, como é que vai ser isso? É ajuste, uma safra difícil, tem todas essas dificuldades de clima. Então, entre na nossa live, Safra Complicada, pergunte aos analistas do Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize e Maurício Belinello. Reserve sua vaga já, entre já no telefone 199-8907-8047. Como eu disse, você entrando você já tem os parâmetros da discussão do Vlamir e do Belinello em relação ao que vai acontecer daqui para frente, como é que vai ser a safra. Entre lá, ouça, participe. Olha, o telefone está aí, repetindo, 199-8907-8047. Nós fizemos aí uma síntese, uma palhinha do que o Vlamir e o Belinello estão conversando nessa edição que está dentro do Member Kit de quem participar dessa live. Veja a minha pergunta para o Vlamir, a minha pergunta para o Maurício. Suba aí, Gleidson. Vlamir, há condições do produtor ter êxito nessa safra? Ele vai ter prejuízo ou vai ter lucro? Olha, João, eu acho que a maioria vai ter lucro. Mas é uma safra que uma parte vai ter prejuízo, vai estar trabalhando no vermelho, né? Então, por isso tem que fazer tudo bem feito, né, João? Porque não vai ser mais aqueles anos gloriosos aí que todo mundo ganhava. Porque existe a eficiência dentro da lavoura, e dentro da eficiência da lavoura é obrigatório ter uma eficiência na hora dos negócios, né? Então, é isso que a gente vai tentar ajudar para que o nosso público que vai estar dentro desse bate-papo, todo mundo trabalhe com lucratividade na soja e no milho safrinha também, que vem pela frente. É constante, Maurício, olhar o dólar, o prêmio, ou tem alguma outra variável? De repente, ações, o mercado financeiro te dá uma oportunidade? O que você tem a dizer? A minha opinião mais sincera é que o meu horizonte aqui nos próximos 5 anos, não é agora não, pelos próximos 5 anos, a atividade agrícola brasileira vai se transformar numa atividade efetivamente profissional, onde aqueles que de fato conseguirem realizar as suas atividades sim de campo muito bem, mas também de comercialização, terão um futuro mais tranquilo. Aqueles que de fato persistirem em dizer que não, isso não me diz respeito, isso não importa, provavelmente terão sérios problemas e já começando na próxima safra, como o Vlamir bem comentou. Muito bem, estamos colocando as ferramentas à disposição do produtor se safar dessa safra apertada e a gente continua com as informações. Certo, Karina Butião? Vamos em frente.
Certíssimo, João Batista. Continuamos em frente, mas agora lá de Roraima, viu, João Batista? Porque o Frederico Olive está trazendo muitas novidades, muitas informações importantes para a gente nessa semana diretamente do estado. Ele conversou com o produtor de soja, Jorge Fukuda, nessa reportagem direto da fazenda Ouro Verde, e a gente conhece mais essa experiência agora. Bom, em mais uma visita às propriedades rurais aqui do interior de Roraima, nós tivemos o prazer de visitar aqui a fazenda Ouro Verde, da família Fukuda. Aqui comigo o senhor Jorge Fukuda, que está aqui na região desde 2019. Seu Jorge, está valendo a pena? Está valendo a pena. Com certeza nós estamos muito satisfeitos, porque primeira coisa é que essa fazenda está a 70 quilômetros de uma capital. Isso para um produtor é um sonho. O nosso governador, ele faz de tudo para titular as propriedades. Essa propriedade aqui, família e filhos, é uma propriedade que está toda titulada. Venham para Roraima, seu Fukuda? Sim, venha para Roraima. Eu realmente sinto isso. Pela idade que eu tenho, se eu não acreditasse nisso, eu preferiria viver de... Ir para a praia. Ir para a praia. Vamos dizer assim, como fala, já deixar o nosso trabalho do dia a dia, mas assim, hoje, não só eu que temos mais produtores com a idade avançada, né? Que em vez de preocupar em se aposentar, está no dia a dia aqui, competindo com os jovens aí. E nós vamos dar um tombo neles, se eles forem mais mole, né? Tenho certeza. Mas realmente nós estamos com um grupo muito bom. É muito heterogêneo a idade entre os produtores mais jovens e os mais idosos. E a vantagem que eu vejo, como eu já te falei, todos andam juntos com o mesmo objetivo. Seja pequeno produtor, médio produtor ou grande produtor. Isso para nós dá mais união, o diálogo é melhor. E com isso todos nós ganhamos. Então, pessoas que às vezes ficam preocupadas que vai ficar sozinho, não. Venha para Roraima que vai ter companheiro junto, para sofrer junto e ter alegria junto. E depois desse depoimento tão positivo e comovente do seu Jorge em relação à chegada deles aqui em Roraima, eu não poderia deixar de perguntar, o senhor só viria porque a dona Helena certamente apostou nisso também. Sim, não só ela, como a família toda apostou, porque um homem sem a esposa não é nada. A senhora já se tornou roraimense, dona Helena? Ah, sim, com certeza. Eu falo que assim, eu me adaptei super bem aqui, apesar de muito calor, tudo, mas isso aí tudo a gente resolve, né? Mas eu falei que daqui eu acho que eu não saio mais. A senhora está bastante entusiasmada quando vê uma soja bonita dessa? Sim, a gente planta e depois a gente fica assim, meu Deus, agora vamos torcer para que dê uma safra boa para a gente continuar, né? E essa safra está respondendo isso à expectativa da senhora? Acredito que sim, é só assim, só no final mesmo para a gente fazer o balanço ali, para ver quanto que deu a média. Na minha expectativa foi além, eu realmente, visualmente, né? Agora vamos ver lá no armazém. Eu já percebi aqui quem que paga a conta, é a dona Helena. Ela está mais pé no chão, o senhor está muito otimista, né? O produtor está sempre otimista, né, seu Jorge? O produtor tem que sempre estar com a cabeça erguida, né? Não pode desanimar. Muito bem. Eu acho que cada ano é um ano é diferente do outro, mas o agricultor
sofre, mas está ali. É um otimista por natureza. Com certeza. Agradecendo a Deus sempre, né? Sim, sempre Deus em primeiro lugar. A gente sem Deus não é nada, né? Exatamente. Bonita, hein, João? Hein? Muito bonita. História emocionante, né? Os dois se abraçando ali, Dona Helena, o seu Jorge. Porque, Karina, você sabe, você conhece, né? A vida do agricultor, do produtor rural, é uma vida solitária. Tanto que eu vivo aqui nas mesmas condições que eles, isolado da cidade, senão não produz. E aí, o seu Jorge conta com a Dona Helena. Isso é muito bonito. E olha, essa história que o Fred contou, maravilhosa, traduz o espírito, a essência e a garra do produtor rural. O senhor Jorge lembrou bem, tudo isso acontece com a união dos vizinhos, dos produtores. Não se sintam sozinhos, se agarrem nos vizinhos, se agarrem na sua companheira. E vamos em frente, Karina. Vamos em frente, João, com muito otimismo, como a gente sempre fala aqui no Tempo e Dinheiro, tá aí o exemplo vivo pra gente hoje. Bom, é hora de conferir os preços dos hortifrutis, oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. E vamos ao levantamento dos preços, sempre com base no CPEA Exalc USP. Começando pelas cotações do leite, o litro em Goiás, R$ 2,77 com 74. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em Belo Horizonte, R$ 96,67. A cebola amarela híbrida tipo 2 ao beneficiador, saco com 20 quilos em Brasília, R$ 30. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 128,58. E a laranja pera in natura, caixa com 40 quilos de 800 em São Paulo, R$ 99,91. Hoje é quinta, dia de destaque da LS Tractor e tem convite especial direto do Astor Kilp hoje para que todos conheçam as novidades da LS na Expo Inter 2024 em Esteio, no Rio Grande do Sul, de 24 de agosto a 1º de setembro. Acompanha só. Olá, pessoal. Já estamos aqui em Esteio para os últimos preparativos para a Expo Inter 2024. Vem aqui no nosso stand, a partir do próximo sábado estaremos prontos para recebê-los todos. Venham conhecer o nosso portfólio de tratores, agricultura familiar, para produção aí para você arrozeiro do Rio Grande do Sul, com nossos modelos H145 e H125, desenvolvidos para essa atividade que exige tratores com maior robustez. Venha no stand da LS Tractor, na Expo Inter 2024. Vem pra cá. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora é hora da gente voltar para São Paulo com o Sérgio, para a gente atualizar aí as cotações do café e também as informações. Sérgio Braga. Karina Butião, um dia em que o café, assim como outras commodities agrícolas, sofre a pressão dos fundos que saem em boa parte rumo aos Estados Unidos, atrás das taxas de juros dos títulos americanos, dólar em alta nesse momento, mas queda para as cotações do mercado do café. Londres encerrou já com queda de 1,10%, devolveu parte dos ganhos recentes. A café robusta a $4.569 por tonelada, uma queda de 1,10% em Londres. Nova York continua com as negociações em andamento, perde mais um pouco o café por vencimento de dezembro a 242,73, 2,62 de queda. Vamos às demais posições.
mais uma vez, conferir todos os vencimentos. Setembro, 247,75, recua 0,68%. Dezembro é o contrato mais negociado, a 242,85, queda de 2,57. Março, 241,5, 2,43 de queda. Maio, 239,35, uma queda de 2,29%. Na B3, seguindo em linha com Nova York, tem o setembro a 296 dólares e 80, recentemente chegou a bater acima dos 300 dólares, a queda de 2,58%. Dezembro, 297 dólares e 20, queda de 1,91%. O que chama atenção é que o mercado segue ainda com os fundamentos firmes em relação ao clima, à produtividade aqui no Brasil, de olho, lógico, no café do Vietnã não teve condições climáticas resolvidas ou uma reversão no clima seco por lá. De qualquer forma, o café ainda mira agora, principalmente a safra 24-25. Antes de falarmos a respeito do que acontece nos últimos talhões, na colheita lá em Araguari, só quero lembrar que a diferença entre o café robusta e o conilon e o arábica vem reduzindo, esse gap tem reduzido, tem sido cada vez menor. Por exemplo, dá para poder contar a partir do café robusta, do café arábica na Bolsa de Nova York, o café robusta em Londres e também pelo indicador CPE-Exalc. Para você ter uma ideia, o arábica, pelo indicador, ontem fechou a R$ 1.437,45, equivalente ao dólar de ontem a 262 dólares e 55 por saca. Enquanto que o café robusta, o conilon, na média do indicador referência do Espírito Santo, fechou a R$ 1.355,17, equivalente a 247 dólares e 52. Uma diferença agora entre o arábica e o robusta de 15 dólares por saca. Essa diferença sempre foi historicamente maior. E no acumulado do mês, o indicador para o café robusta já acumula uma alta de 6,60%, enquanto que o arábica alta de 1,52% nesse mês de agosto. Bom, agora sim, o repórter da Cafeicultura mostrando as últimas passadas nos últimos talhões lá no cafezal, lá na produção em Araguari. Essas imagens do Maílson Antunes Pereira. Mostra pra gente, Gleidson. E o trabalho não para, Karina Botião. Estavam faltando 15 hectares, né, Sérgio Braga, ali para o Maílson de Araguari. Enfim, a gente segue aqui na torcida para que consigam terminar também, né? Mas sigo daqui agora, Sérgio, daqui a pouco te chamo na pecuária, porque tem dicas do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, falando sobre orientações importantes para os produtores no que diz respeito ao cuidado de não exceder a profundidade do plantio, já que isso pode causar uma limitação na planta. Mas a gente vai saber mais agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, estamos de volta participando com vocês, trazendo informações. Agora que estamos próximos do plantio, vamos fazer um esforço de estarmos todo dia falando de plantio. Falando nisso, estamos implantando milho no sul do Brasil. Ontem já estive a campo em várias lavouras, né? Já vimos estandes muito bons, estandes muito ruins, já vimos dano de geada, várias coisas. O que eu gostaria de refrisar? Não exceder a profundidade de plantio. Sempre que eu excedo a profundidade de plantio, causa uma limitação. E como essa primeira safra sul é muito frio, estando frio, eu vou em profundidade, eu deixo mais frio ainda o ambiente. E outra, eu sei que o produtor está preocupado com o estabelecimento, porque depois do milho aqui no sul vem a safrinha de soja. Lembrando em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E então o que acontece? Quando eu aprofundo mais, eu atraso a emergência e limito a planta. E com frio isso demora mais ainda. Lembra, o ideal para a cultura do milho é estar em 4 a 5 centímetros
E o ideal é que eu tenha uma temperatura nessa profundidade, no entorno da semente, entre 20 a 30 graus. E nós estamos abaixo agora. E vem o frio de novo agora no final de semana. Então, qual o cuidado? Essa temperatura baixa vai limitar a germinação. O milho para de germinar com 10 graus de temperatura de solo. Essa temperatura não é ambiente, pessoal, é solo. Então, com 10 graus para a germinação. Ele pode apodrecer no solo se essa temperatura não retornar. Cada grau abaixo de 20 leva um dia a mais para a semente germinar. Então, se eu estou germinando entre 5 a 6 dias, eu vou para 10 para 12 dias. 10 e 12 dias. Isso é muito ruim. E aí começa a incidência de patógenos, começa todo um processo embaixo do solo. Então, vamos prestar atenção, vamos cuidar da profundidade de plantio. Grande abraço, pessoal. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Eu volto agora com o João Batista. Pois é, nós vamos falar sobre o prometido acompanhamento da situação dos produtores gaúchos vitimados por aquela enchente. A sociedade brasileira já tem outras preocupações, já praticamente esqueceram do drama gaúcho, mas nós não, e muito menos a Carla Mendes, lá na redação do Notícias Agrícolas. Eu estou convocando a Carlinha. Chega aqui, Carla, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Ontem, ao final da tarde, nós recebemos a informação, certamente você também, temos a manchete da Investing, dizendo que o governo federal abriu um crédito de 2 bilhões para apoiar agricultores gaúchos. Eu queria que você refletisse sobre essa notícia, se isso resolve, qual é a dimensão disso, Carla? João, eu confesso que eu ainda estou apurando, tá? Mas, sim, é muito difícil a gente dizer que alguma coisa agora resolve, né? O que resolve é aquele outro pleito, mas esse crédito de 2 bilhões de reais para cobrir os descontos que foram concedidos, né, nas operações de crédito contratadas pelos produtores rurais do Rio Grande do Sul, ele chega em boa hora, ele traz um alívio. Então, é um avanço, e eu reforço que é um avanço porque há uma pressão muito forte no movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, que também reforço, está numa semana de muitas reuniões, né? Então, esses recursos especificamente, esses 2 bilhões de reais que foram ontem anunciados pelo governo federal, eles vão beneficiar a liquidação e renegociação de operações de custeio, investimento ou industrialização contratadas por produtores gaúchos que tiveram perdas materiais. Opa, travou a Carlinha. Travou a Carla. Porque nós estamos falando de crédito para o pessoal continuar vivendo, né? Continuar trabalhando, e estamos falando também da prorrogação das dívidas que venceram dia 15 e foram prorrogadas para 15 de setembro, ou seja, transferiu o problema, né? O importante é fazer com que os produtores gaúchos voltem a produzir para pagar a dívida, para sobreviver. A própria Carla Mendes fez ontem uma matéria muito importante lá no Notícias Agrícolas, dizendo que há menos de um mês da nova safra, os produtores gaúchos estão descapitalizados e sem acesso ao crédito. Esperamos que esse dinheiro que veio, está sendo anunciado pelo governo, realmente chegue às mãos dos produtores, mas a gente acompanha aqui o movimento SOS Agro, é um desespero, né? Porque se chegar essa ajuda, ela vai chegar tarde, isso que é. Foi muita propaganda, muita política, pouco canteiro de obra, isso quer dizer, e muito palanque político, infelizmente. Se der tempo para a gente voltar com a Carla, a gente atualiza as informações. Caso não, eu vou devolver. Como que é? Desculpe. Não, então vamos devolver para a Carla, para a Karina, porque nós vamos falar das notícias da pecuária. Karina, é com você. Tá bom, João Batista. Eu vou então com o Sérgio Braga, agora para São Paulo, adiantando um pouquinho aí o Sérgio, com as notícias do boi, da pecuária. O mercado tem um dia positivo para as cotações, segue firme, de olho nas exportações, que dão, sem dúvida, um suporte aos preços da arroba aqui no mercado interno. Há uma redução
da oferta, principalmente de fêmeas nas linhas de abate. Isso já era esperado para esse período do ano, o que dá um certo ajuste a possíveis altas da arroba do boi gordo em algumas praças pecuárias, se não em boa parte do país. De qualquer forma, isso reflete em alta. 5 praças em alta no mercado físico hoje, entre 32 pesquisadas pela Scott. Alta também registrada lá na B3. O que a gente vai observar agora é o vencimento de setembro, como sendo mais negociado, a 242,70, 0,37 de alta. Outubro, 245,30, 0,62 de alta. O dezembro, ontem, lá na B3, não aparece na tela, mas foi negociado às 248,45. O contrato de dezembro passou a ser, portanto, um dos mais negociados no mercado lá da B3. Bom, quanto ao indicador CPESA, que está aí alta, 235,50 para a arroba do boi gordo, 0,32 de alta ontem na referência de São Paulo. 5 praças em alta, 1 em queda, demais praças estabilidade. Está aí São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, 231,50, Cuiabá, 210, 209 na região sudeste do MT, Tocantins ao norte, 211. Próxima tela, mais 4 praças. Triângulo Mineiro, 219,50. Prazo norte de Minas Gerais, 216,50. Sul da Bahia, o Bahia ao Sul, R$ 204 também no prazo. Alagoas, 226,50. Iberville Neto comenta conosco o que está acontecendo no mercado do boi gordo nesta reta final de agosto. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, o mercado do boi gordo segue firme, evoluindo, tá? Preços com ajustes positivos em diversas regiões. Programações de abate seguem curtas e sem sinal aí de alongamento. Então, a gente está falando de um cenário de preços firmes em plena segunda quinzena. E isso é muito interessante, pensando em expectativa, porque mesmo com esse cenário de escoamento mais fraco, que tem sido observado e é típico, a gente está com o mercado firme. Então, na próxima semana, já é uma semana que a indústria precisa se programar para os abates e a oferta de carne do início do mês seguinte, com aquela sazonalidade que a gente sempre comenta. Tá? Então, o que eu quero dizer? Se nessa fase, que é a pior fase de escoamento, a gente está com um cenário de preços firmes e subindo, inclusive, isso traz boas expectativas para setembro, para o início de setembro. A gente tem sempre a ponderação de ficar de olho na oferta, mas, por enquanto, ela não tem dado sinais aí de incomodar. E aqui, quando eu falo de oferta, eu não estou falando de números absolutos. A gente está com uma oferta de gado maior em 2024 na comparação com o ano passado. Eu estou falando em relação à demanda que a gente tem, que é uma exportação batendo recorde e um consumo doméstico que, nos preços atuais, tem feito a sua parte. Então, a gente está falando aqui de expectativas de preços firmes e positivas para o curto prazo, de olho sempre na oferta. Vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, outro Iberville. Ainda falando sobre o mercado de proteínas, né, no caso aí da carne de frango, o momento é favorável para o mercado que está alinhado ao ponto do equilíbrio, que a cadeia produtiva, de alguma forma, sempre alcançou, sempre buscou. O gerente executivo da Associação Catarinense de Avicultura, o Jorge Luiz de Lima, falou exatamente sobre esse equilíbrio ontem em entrevista no clube ao Giovanni Lorenzon. Acompanhe esse trecho desta entrevista no clube de assinantes do TID. Por quê? Porque o nosso frango, quando ele chega à plataforma da indústria, ele já tem quase ali embutido nele, até chegar na indústria, 90% do seu custo. Porque as avós, as bisavós, as matrizes, toda a produção de ração, todos os equipamentos dentro da indústria, eles não são produzidos no mercado interno, são todos oriundos do mercado externo e também tem essa influência do câmbio. Mas nós temos um ponto de equilíbrio. Quando o ponto de equilíbrio é atingido, o mercado se torna favorável. Bom, estão aí, portanto, as informações no mercado de pecuária, hoje alinhavando essa questão toda voltada ao frango, que encontrou um ponto de equilíbrio no estado de Santa Catarina, Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Vou chamar o João Batista antes da gente falar tchau. Isso aí, Karina. Eu quero atualizar os preços que continuam em queda na soja e o dólar sobe. Primeiramente, os valores
Ô Gleidson, por favor, mostra as bolsas Chicago e Nova York e depois nós vamos abrir os 4 vencimentos da soja. A soja, olha, 9,41 perdendo mais de 2% nesse instante, 2,10% de valor, caindo a 9,41, o milho também quase 1% de queda, 3,94, trigo 1,40 de queda, 5,36, olha o café recuando 2,54, 242,93, só o açúcar permanece no positivo, 17,81 centes, mas está longe da recuperação, né, o açúcar. O algodão, 69,33, perde 1,45, o petróleo sobe quase 2%, 73,33, e o ouro perde 1%. Como é que está o câmbio, Gleidson? O câmbio nesse instante, olha, subindo 1,53, R$ 5,56 mais 7 é o último valor do câmbio. Ô Gleidson, por favor, abra os 4 vencimentos de Chicago, porque a perda da soja é de 21 centes agora no setembro, 9,42 no setembro, novembro 9,62, janeiro 9,80, março 9,95. Dias de recuo por causa da movimentação financeira do mercado financeiro mundial, esperando o corte de juros dos Estados Unidos. Essa é a explicação que nós estamos vivenciando nesse momento. Muita gente atrás de dólares aqui no Brasil para fazer proteção. Então o dólar sobe, enquanto também sobe o dólar index, as taxas de juros serão reduzidas lá, as nossas pelo menos vão manter no estágio de 10,5%, dizem até de 10,75%, então o mundo está comprando os juros brasileiros e nós vamos ter que trabalhar para pagar. Agora há pouco, uma ventania aqui no Mato Dentro, Karina, prenunciando a chegada aí da massa polar. E vamos em frente, amanhã estaremos no meio da massa aqui no Mato Dentro. E a edição de hoje fecha brilhantemente dessa forma, Karina. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente. Pois não, Sérgio? Opa, o Sérgio tem uma lembrança aí. Diga aí, Sérgio. Só fazer um convite. 15h30, a Desirê Brandt, meteorologista, vai participar no clube, falando sobre a transição, nesse momento de transição no clima em todo o país, e principalmente um Laninha que deve ser mais curto lá no ano que vem. Tudo isso no Clube de Assinantes, a partir das 15h30, respondendo perguntas para aqueles que forem associados e, é lógico, fazendo comentários a respeito do que acontece em cada região específica aqui do Brasil. 15h30, convite feito. Para quem não faz parte, eu faço e reforço, né, o convite aí para que participem, façam parte do Clube de Assinantes do TID, está lá, 19-998-132915. 15h30, João Batista, Desirê Brandt conosco. Então assim, dessa vez, quer dizer, como sempre, né, além de você receber a informação, você vai poder perguntar, conversar com a Desirê. É isso, às 15h30? Exatamente, interação com aqueles que estiverem conosco a partir das 15h30, primeiro, aqueles que fazem parte do Clube de Assinantes do TID. Muito bem. Vamos em frente, Karina. Viva o Brasil! Vamos em frente. Boa tarde, João. Boa tarde, Sérgio. Até amanhã. Até amanhã para você também, que nos acompanhou em mais uma edição. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você. Tchau.